cidade que combina natureza e modernidade de um jeito único, cercada por fiordes e florestas. Nos centros urbanos, uma forte influência da arquitetura contemporânea. Oslo é uma cidade ideal para quem busca beleza, cultura e qualidade de vida em um só lugar. Uma das capitais mais seguras do planeta. E por falar em segurança, o Prêmio Nobel da Paz é entregue desde sua criação no ano de 1901 em Oslo. E a partir de 1990, a cerimônia acontece nesse prédio, que também é a prefeitura da cidade. Ele fica no coração da capital da Noruega, de frente para o fiord. Perto da prefeitura, o Nobel Peace Center, um museu dedicado à história do prêmio, à vida de Alfred Nobel, químico, engenheiro, inventor, industrial e filantropo sueco que deu origem à premiação, além de todos os vencedores do Nobel da Paz. Apesar do idioma oficial da Noruega ser o norueguês, Oslo é uma cidade internacional. Com inglês, por exemplo, dá para se virar super bem por aqui. E se você quiser aprender essas e muitas outras línguas, eu recomendo o Talkpal. É só escanear o QR Code que está aí na tela e testar o aplicativo que ele te ensina mais de 50 idiomas com a ajuda da inteligência artificial. Outra importante instituição que fica bem perto do Nobel da Paz é o Museu Nacional de Oslo. Inaugurado em 2022, o prédio reúne coleções que antes estavam espalhadas por diferentes museus do país nórdico. A menos de 2 quilômetros dali está o museu dedicado ao principal pintor da história da Noruega, Edvard Munch. Inaugurado em 2021 no moderno bairro de Bjørvika, o Munch conta com 3 andares, tem 60 metros de altura e hoje é o museu mais visitado do país. Ele fica às margens do fiord, ao lado da Ópera de Oslo, integrando arte, arquitetura e natureza. O novo prédio substituiu o antigo museu em homenagem ao pintor norueguês, que ficava no multicultural bairro de Tøyen. O atual edifício se destaca pela arquitetura moderna e sustentável. A fachada tem painéis de alumínio reciclado. O próprio design reduz emissões de poluentes e ajuda no controle climático interno. E agora a gente vai conhecer esse museu. Bora! Ao longo dos 13 andares, espaços para exposições temporárias, cafés e restaurantes. Mas sem dúvida alguma, o grande destaque é o acervo de Edvard Munch. São quase 27 mil obras de arte do pintor norueguês. E aí eu não vou fazer mistério. Bora começar pela mais conhecida, aliás, uma das obras mais emblemáticas da história da arte. Com vocês, O Grito. No flash, please. A obra se transformou em um símbolo da angústia existencial e do expressionismo. Representa um ser aflito em um cenário distorcido, transmitindo horror e desespero. Munch descreveu a pintura como o grito infinito da natureza. O artista criou 4 versões principais em cores de O Grito, além de umas gravuras em preto e branco. Essa em exposição na época em que visitamos o museu é uma versão de 1893, feita pouco tempo depois da primeira, mais delicada no traço, com tons ligeiramente mais suaves. Muita gente se aglomera nessa salinha escura para ver de perto a obra de arte mais importante de Munch. No museu também encontramos uma versão em litografia, como se fosse um desenho. Essa angústia existencial de O Grito serve até hoje de inspiração para muitos artistas. Além de O Grito, eu consegui ver algumas das mais importantes obras de Edvard Munch.
pintor norueguês também tem importantes recortes históricos, como, por exemplo, as pinturas que mostram o fiord de Oslo e praias norueguesas durante o verão, com pessoas nuas. As telas simbolizam temas como a liberdade, natureza e juventude. Ele também criou muitas obras colocando trabalhadores como protagonistas, especialmente relacionados ao ambiente rural e às transformações sociais na Noruega no início do século XX. Não é estranho que uma pessoa que vivia através da arte em uma intensa busca para decifrar os sentimentos dos outros também se interessasse pela própria alma, as emoções e os conflitos internos. Essa é uma das explicações pelo grande número de autorretratos pintados por Munch. Ele usava seu rosto como um laboratório para investigar questões como ansiedade, doença, solidão, envelhecimento e identidade. Para Munch, o autorretrato não era vaidade, e sim psicologia. A exposição tenta inserir o visitante no universo de Munch. O museu também oferece experiências interativas. Agora eu vou tentar pintar minha obra aqui. Quase no fim da exposição encontrei uma réplica do antigo ateliê de Munch, uma reconstituição bem legal do ambiente de trabalho do artista norueguês com objetos, móveis e outros elementos que remetem ao estúdio original. Inclusive posei para que o próprio Munch pintasse mais uma bela tela. Aqui no ateliê de Munch, até os ratinhos escondidos dentro dos móveis produzem arte. Em uma das áreas mais altas do museu, belíssimas imagens do bairro de Bjørvika. A gente sai do Museu de Munch, mas na capital da Noruega continua falando de arte. Fizemos uma caminhada até uma das áreas mais sofisticadas, modernas e culturais de Oslo, bem na ponta da península que se projeta para o fiord, Tjuomen e Aker Brygge, destinos imperdíveis para quem visita a cidade. Toda a área passou por uma grande revitalização urbana nos anos 2000 e hoje é símbolo de design, luxo e arte contemporânea. Aqui você vai encontrar muitos bares e restaurantes, alguns bem sofisticados. A arquitetura é moderna e arrojada, com prédios de vidro e formas esculturais. Muitos edifícios foram projetados por arquitetos de renome internacional. Você também encontra ruas exclusivas para pedestres, pontes e canais entre edifícios, que criam um ambiente elegante e tranquilo. A área funciona como um parque de esculturas a céu aberto, com obras espalhadas por praças e calçadões. Então, fomos atrás da mais famosa delas. Segundo os administradores, a Árvore de Oslo desafia as fronteiras entre a arte, a natureza e a tecnologia. A instalação pública tem 14 metros de altura e dentro das folhas um total de 150 mil lâmpadas de LED, que são controladas por computadores que criam vários efeitos dinâmicos. O jogo de luzes é inspirado na natureza e muda de acordo com as estações do ano, uma explosão constante de cores que chama a atenção dos que passam por aqui. Perto da Árvore de Oslo, passamos pelo belíssimo Astrup Ferlimmuseet, um museu de arte moderna de Oslo. Inaugurado em 1993, ele vem se expandindo nos últimos anos em direção à cena internacional da arte contemporânea. Você por acaso sabia que Oslo tem um dos maiores museus ao ar livre do mundo? Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Bora partir para o próximo destino, porque você já sabe, se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.